Boa tarde. Estamos aqui começando nossa segunda aula e, como eu disse na aula passada, a gente vai estudar hoje o conceito de taxa de juro nominal e taxa de juro efetiva, certo? Então, recordando um pouquinho o que a gente viu na aula passada a gente viu como calcular um montante que eu vou retirar, esse montante chamado de D, se eu invisto o capital inicial D0 a uma taxa de juros R, de R%, capitalizada ao longo do ano em K períodos, certo? Isso depois de T anos, dado em anos aqui. E aqui uma segunda forma que a gente chegou no final da aula passada, que era o mesmo resultado, só que quando a capitalização é feita de forma contínua, quer dizer, o dinheiro está sendo atualizado, acrescido dos juros, em cada instante, certo? Essa é a forma contínua. Beleza, então, vamos supor um exemplo aqui, que eu tenha um montante inicial a ser investido de R$10.000, uma taxa de juros R de 6%. 6%, lembrando que na forma decimal se escreve assim, certo? Então a pergunta é, qual desses valores vai me render, vai me dar o maior lucro? Né? Por exemplo, eu posso supor a capitalização em uma única vez, ou seja, K igual a 1. Eu teria então, por aquela fórmula, D0 é o nosso 10.000, certo? 1 mais R depois de T anos, vamos dizer que o T é igual a 1. Então eu teria 1. Bom, poderia fazer uma capitalização mensal. Capitalização mensal. Para dividir o ano de forma que cada período corresponda a um mês, eu tenho que dividir o ano em 12. E o meu D seria o D0, 1 mais 6, 100 vezes 12, 12. Ou poderia fazer trimestralmente. Capitalização trimestral. Ou seja, o K igual a 4. Então o D seria D0, 1 mais 6% vezes 4. Ou capitalização diária. Diário, K teria que ser 365. E o nosso D seria D0, 1 mais 6% vezes 365, tudo isso elevado a 365. E poderia ainda ter uma capitalização minuto a minuto. Cada minuto. A cada minuto. Bom, eu fiz as contas. No ano tem 525.600 minutos. Então o D seria o D0, 1 mais, vou escrever assim, então, 6 sobre isso vezes 100. Então, 5, 2, 5, 6,
tudo isso elevado a 525.600. Certo? E esses números que estão, ou a capitalização poderia ser contínua, né? Capitalização contínua. Contínua. Neste caso, eu uso a segunda fórmula. É D0 que multiplica E elevado a R. O termo. Certo? Inicialmente, não tem como a gente verificar ou ter certeza de qual desses valores é o maior. Qual desses tipos de capitalização me dá um maior rendimento. Certo? Para poder dizer alguma coisa sobre isso, eu vou precisar um pouco mais de cálculo para saber se essa função aqui é uma função crescente na variável k. Essa resposta só pode ser dada com precisão quando a gente estudar um pouco mais de cálculo. Certo? Por enquanto, só nos resta comparar alguns valores e estudar para alguns casos particulares, que a gente está fazendo agora. Estou procurando o caso particular do D0 igual a 10.000. E a gente vai ver que, de fato, o D0 pouco importa, porque em todas as fórmulas ele aparece multiplicando uma outra quantia. Mas estou olhando para o caso particular, que talvez importasse. É o E igual a 6% e depois de um ano. Certo? E eu tabelei esses valores aqui. E o que eu obtenho nesses valores são exatamente isso. E a gente vê que, à medida que você vai aumentando o valor de K, os valores dos rendimentos finais vão aumentando, né? E vê que há pouca diferença aqui, até duas casas decimais. Uma casa decimal, isso aqui está assim, na verdade. Há pouca diferença se a capitalização é feita minuto a minuto ou se é feita de forma contínua. Certo? Beleza, então vamos olhar mais um caso particular, que é o caso K igual a 12. Certo? Então, eu tenho, né? E vamos olhar para esse caso particular aqui. Vejamos um caso mais particular, ou seja, K igual a 12, capitalização mensal, certo? Nesse caso, quanto de fato terá me rendido um investimento inicial de R$10.000 ao final de um ano? Ou seja, qual será a taxa de juros real do rendimento? Bom, após um ano, teríamos D igual a D0. 1 mais 6 por dar 2, 1 sobre 200. E eu calculei esse valor e ele dá 10.616,8. 10.616,8. Que é o que está aqui. Certo? Então, a taxa de juros, qual
foi a taxa de rendimento real deste investimento. Ou seja, se eu tirar 10.616 de quanto eu apliquei no começo, dividir por quanto eu tinha e multiplicar por 100, isso me dá exatamente quanto rendeu esse investimento se eu tivesse pego esse dinheiro e colocado no começo do ano, tirado no final do ano, ia me dar esse valor, o lucro é esse valor, dividido por esse valor multiplicado por 100, me dá exatamente a porcentagem de rendimento, ou seja, a taxa de juro real com o qual o meu capital inicial valorizou, se eu tivesse colocado ele no começo do ano e capitalizado ele todo ao final do primeiro ano. Esse valor eu calculei e ele é 6,16778. 6,16778. Então, ou seja, aproximadamente 6,17%. Então, isso aqui é o que a gente chama de taxa de juro real. Mas os economistas usam um termo que é efetiva. Ao passo que este R que a gente estava tratando de taxa de juros, ele passa a ser chamado agora, para diferenciar daquela taxa de juros lá, taxa de juros nominal. Certo? Então, resumindo a história, a taxa de juros nominal é aquela com a qual o banco nos atrai para fazer um investimento e nos diz em quantas parcelas ao longo do ano ela vai ser capitalizada, certo? Dependendo desse número de parcelas, aquela taxa de juros corresponde a uma outra taxa de juros que eu vou denotar. Vou denotar por RE, certo? Que é o que de fato rendeu para a gente, quer dizer, quanto nosso montante inicial rendeu ao final do ano, se a capitalização tivesse feito toda de uma vez ao final do ano. Pelo que a gente está vendo aqui, obviamente que essas coisas são diferentes, né? A capitalização feita com um juro de 6% de uma única vez, daria isso, certo? Ao passo que a capitalização feita ao longo de cada mês nos dá um correspondente esse valor aqui. E aí esse valor corresponde a uma taxa real de juros de 6,17, um pouco acima da taxa de 6 que a gente tinha inicialmente. Então esse é um exemplo para mostrar que elas são diferentes. E agora como é que a gente passa de uma para outra? Achar uma fórmula que relacione essas taxas, a taxa nominal e a taxa efetiva. Certo? Então, esse exemplo era só para mostrar que, de fato, essas coisas são diferentes. Taxa de juros nominal versus taxa de juros efetiva. A taxa de juros nominal a gente vai chamar de R. E a taxa de juros efetiva a gente vai chamar de R de E. E ela depende da constante K.
certo? Então temos dois casos. Bom, a taxa de juros, primeiro caso. A taxa de juros nominal desculpa, o primeiro caso é capitalização em K períodos, certo? Para a capitalização em K períodos, nós temos o seguinte: o valor final é dado pela primeira fórmula aqui, D0, 1 mais R sobre K, K. Certo? Lembrando que aqui eu estou tratando o que acontece ao final de um ano. Igual. Ok? Então esse juros aí é o juro nominal. Para achar o que vem a ser o juro efetivo. O juro efetivo quem é o juro efetivo? O juro efetivo é aquele que me dá o mesmo rendimento que o juro nominal deu, com o mesmo montante inicial, mas se eu tivesse capitalizado tudo de uma única vez. Certo? Então basta eu igualar essas duas fórmulas e isolar a expressão para RE. Então daqui eu tiro aqui o RE. Vocês veem que de fato quando eu igualo essas duas fórmulas, o D0 não importa, ele se cancela, né? E eu tenho aqui o RE. Opa! Eu tenho aqui o RE, é simplesmente, isso tem que ser igual a isso. Então é 1 mais RK, K, menos 1. Certo? Esse é o primeiro caso. Ok? No segundo caso, capitalização contínua, então a gente teria que usar a segunda fórmula aqui, o montante final, quando eu aplico o capital inicial D0 capitalizado continuamente a uma taxa R, quando t igual a 1, é isso. Vamos para cá. Então D é simplesmente D0 é R. Certo? Então, os juros efetivos, que é aquele que vai render o mesmo que renderia o nominal se ele fosse efetuado tudo de uma vez, corresponde a igualar essas grandezas. Ou seja, se vai me dar o mesmo resultado final, com o mesmo investimento inicial, eu quero saber quem é RE em função disso. De novo, o D0 não importa, está vendo que ele se cancela, eu tenho que o RE é R menos 1. Eu tenho essas duas fórmulas relacionando o juro efetivo com o juro nominal, certo? E eu vou anotá-las aqui. Juro efetivo versus juros efetivos nominal. Certo? E eu tenho aquelas duas fórmulas. Primeiro caso, RE igual a 1 mais R sobre K, K
menos 1. E no segundo caso, contínuo, E elevado a R menos 1. Ok? Então, com isso feito, vamos aplicar isso a um exemplo do livro. Ou seja, está feito no livro. Que pergunta o seguinte: qual dos 3 investimentos abaixo é o melhor? Então, eu tenho o primeiro investimento. Isso é um exercício. Vamos ver aqui. Na verdade, isso é um exemplo, né? Esse é o exemplo 4.18. E o primeiro investimento, ele é o seguinte: ele rende 10% de juros capitalizados trimestralmente. Então, 10%, juros nominais igual a 10%, capitalizado trimestralmente. Capitalizado trimestralmente, para eu dividir o ano em períodos de 3 em 3 meses, tem que dividir o ano por 4. O segundo caso é uma taxa de juros de 9,95%, só que agora capitalizado mensalmente. Ou seja, para obter períodos mensais, eu tenho que dividir o ano em 12. E o terceiro caso é uma taxa de juros de 9,9%, mas capitalizado de forma contínua. É isso. Então, para saber qual dos investimentos é melhor, eu tenho que saber qual investimento tem a maior taxa de juros efetiva. Eu vou calcular a taxa de juros nos 3 casos, ver qual é maior. É isso só. Para isso eu vou usar as fórmulas respectivas. No primeiro caso, eu tenho que IRE é simplesmente 1 mais o R é 10% e o K é 4. Menos 1. Certo? E isso me dá 0,103813. Certo? No segundo caso, de novo, eu tenho 1 mais, agora a taxa de juros é 9,95, então eu tenho 9,95 dividido por 100 vezes 12. Tudo isso agora é elevado a 12. Disso subtrai 1. Isso dá 10,41,62. 10,41,62. O terceiro caso é o caso contínuo.
O K foi para o infinito. Então a fórmula a ser usada não é mais a primeira, é a segunda. R é igual a 1, E elevado a R, mas a taxa de juros nesse caso é 9,9%. Então é 99 sobre 100 menos 1. Isso aí dá 10,40,66. 10,40,66. Bom, então isso aqui corresponde aproximadamente a uma taxa de juros de 10,38%. Essa aqui é uma taxa de 10,41%. E essa aqui, uma taxa de 10,40%. Então, dessas três, a maior taxa de juro real é essa. Portanto, o segundo investimento é o melhor dos três. Ok? É isso. Beleza. Agora eu posso apagar isso aqui. Ok. Um outro conceito importante em economia é o conceito de valor atual. E a ideia é a seguinte, é saber qual é o valor em termos atuais de um montante lá do futuro, se eu sei o prazo entre agora e o futuro, e a taxa de juros ao qual eu vou colocar esse dinheiro para render a partir de agora. Ou seja, vamos supor que daqui a 10 anos eu queira ter 100 mil reais de rendimento de um investimento que rende para mim 7% ao ano. Então, 7% ao ano é a taxa de juros, o prazo do rendimento, o prazo do investimento é 10 anos, e eu quero obter, ao final dos 10 anos, 100 mil reais. Então, quanto que eu devo investir agora para ter isso? Isso que a gente chama de valor atual. Então, bom, na verdade ele chama de valor atual do montante de a ser recebido em T anos. É isso que eu quero. Certo? Então, na verdade, tem dois casos. O primeiro caso, em que eu tinha a fórmula do rendimento dada assim, T anos, não é isso? E aqui eu tinha justamente o valor que eu ia receber daqui a T anos de um capital inicial com uma taxa de juro R capitalizado em K períodos durante o ano. O que ele está pedindo agora é o contrário disso, é saber quanto eu coloco no começo se eu quero obter um determinado valor pré-especificado. Então, basta eu isolar o D0 nessa expressão. Para isolar o D0, eu simplesmente multiplico os dois lados por essa expressão aqui com o sinal de menos. E isso me dá o D0. De mesma forma, se a capitalização é contínua, eu tenho essa expressão aqui, essa expressão aqui,
de novo eu isolo o D0, fazendo o mesmo truque, multiplico os dois lados por R, dá menos RT, então fica o D menos RT. Ok? Bem simples. Então eu vou usar isso agora para calcular um exemplo, que é o exemplo 39, na verdade é o exercício 39 do livro texto. Vou deixar o exemplo 4.17, vou deixar como exercício para vocês. Exemplo 4.17, exercício. E vou fazer o exercício 39. Da página 237. Ele pergunta o seguinte: determine a quantia que deve ser investida a juros anuais de 7% para que o montante em 5 anos